Na questão 3, pessoal, o que é que nós temos, né? Um estudante se cadastrou numa rede social na internet que exibe o índice de popularidade do usuário. Esse índice é a razão, ou seja, a divisão, entre o número de admiradores do usuário e o número de pessoas que visitam seu site. Então, a razão, admiradores por visitantes. Ao acessar seu perfil hoje, o estudante descobriu que seu índice de popularidade é dado por 0,52, 4444 e assim vai. O índice revela que as quantidades relativas de admiradores, de estudantes e pessoas que visitam o seu perfil são. Então, o que é que nós observamos quando nós fazemos a divisão entre a quantidade de admiradores e o número de visitantes? Deu esse número aqui, e esse número é uma dízima. Essa dízima aqui é chamada dízima periódica. Por quê? Porque tem algo que se repete. Esse período aqui é o 4. Eu também poderia ter escrito esse mesmo número da seguinte maneira. Eu poderia escrever desse jeito, com a barra em cima somente do 4, dizendo que ele incessantemente se repete. Quando você quer verificar um índice associado a uma razão, a melhor maneira é você pegar essa dízima periódica e transformar numa fração. Essa fração que gera dízima é chamada fração geratriz. E como é que a gente vai fazer para achar essa fração geratriz? Vamos juntos. Vamos fazer alguns exemplos. A primeira coisa que nós temos que verificar é se a minha dízima ela é chamada de simples ou composta. Então, eu poderia colocar alguns exemplos aqui, e já de cara eu coloquei 2 exemplos. A primeira pergunta é, a primeira dízima e a segunda dízima são periódicas? Aí você pode dizer sim. Por quê? Porque na primeira dízima, o 2 é o que tem se repetido. E na segunda dízima, o 24 é o que tem se repetido. Então, 2 é o período da de cima e 24 é o período da de baixo. As duas são dízimas periódicas simples. Muita gente pensou que a segunda era composta. Queijo, por que as duas são dízimas periódicas simples? Porque após a vírgula, só tem coisas que se repetem. Como após a vírgula só tem períodos, significa que as dízimas são simples. Temos 3 maneiras de colocar essa dízima na forma de fração e a gente vai explicar só uma, que é como se fosse o bizu. Mas antes de avançar, eu poderia ter esse outro tipo aqui, ó. E se eu tivesse essa outra dízima, essa dízima que seria composta. É periódica, sim, que é um período. O período é o 5, que é o que se repete. E por que a mesma é chamada de composta? Porque após a vírgula, existe algo que não se repete. Da mesma forma, eu poderia trabalhar uma dízima desse jeito. Mais uma vez, seria uma dízima simples, porque após a vírgula, tem coisas que não se repetem. Tanto em cima quanto embaixo. Na de cima, o período é 5. Na de baixo, o período é 1. Então, nessas últimas, dízima periódica composta. Como a gente faz para transformar essa dízima em fração? O truque, ou o bizu, que a gente forneceu, seria o seguinte. Vamos lá. Você escreve a dízima até passar o primeiro período, sem a vírgula. Você escreve até passar o primeiro período, depois subtrai a parte que não se repete e divido. A pergunta muito importante, quem é o meu período? Você diz, é o 2. O 2 é um cara formado por quantos algarismos? 2 só tem um algarismo. Então, eu coloco 9. Queijo, por que 9? É um bizu. Só um 9. E a última pergunta seria, após a vírgula, existe alguém que não se repita? E a resposta é não. Então, simplesmente, se eu fizer essa conta aqui, ó, 12 menos 1 dá 11 sobre 9. Se eu dividir 11 por 9, o resultado dessa divisão vai ser essa dízima geratriz. Para você fixar, vou fazer a de cima também. Escrevemos até passar o primeiro período, sem a vírgula. Subtraímos a parte que não se repete, nesse caso é o 3, e dividimos. Que é meu período? 24. 24 é um número formado por quantos algarismos? 2. Então, 2 noves. E a última pergunta. Após a vírgula, existe alguém que não se repita? E a resposta é não. Então, se após a vírgula não existe ninguém que se repita, acabou. 324 menos 3 dá 321.
sobre 99. Às vezes existe a necessidade de você transformar essa fração numa fração irredutível. Então, às vezes existe a necessidade de você simplificar a dízima. Aqui eu conseguiria simplificar por 3, aqui também por 3. Já nessa outra não daria para simplificar. Tanto faz um problema dá exigindo a simplificação, quanto não dá. Então é assim que a gente faz com dízimas periódicas simples. Como é que a gente faz com a composta? Vamos nessa? É bem parecido. A dízima composta, deixa eu apagar aqui, é bem parecido ao inicial, só muda o final. Você escreve até passar o primeiro período, depois subtrai a parte que não se repete, tá? Então você escreve até passar o primeiro período sem a vírgula. Depois subtrai a parte que não se repete, no caso é 12, e divide. Quem é meu período, pessoal? Meu período é o 5. 5 é formado por quantos algarismos? 1. Eu só coloco um 9. E a última pergunta vem agora. Após a vírgula, existe alguém que não se repita? Aí você diz, existe. Um cara. Então, para cada pessoa, para cada valor que após a vírgula não se repete, um 0. Sempre 0, sempre 0. Fazendo essa conta aqui, 125 menos 12 dá 113 sobre 90. Sem sombra de dúvida, se você dividir 113 por 90, vai dessa dízima aqui. E para a gente liquidar aí para os problemas, mais uma outra. Escreva até passar o meu período. Subtraio a parte que não se repete, no caso é 325. Errei. Escreva até passar um período, 3.521. Subtraio a parte que não se repete, no caso é 352, e divido. Quem é meu período nesse caso? Meu período é 1. 1 é formado por quantos algarismos? Por um algarismo, então eu coloco um 9. E a última pergunta. Após a vírgula, quantos caras não se repetem, pessoal? 2. Então eu vou colocar 2 zeros. E é assim que ele transforma qualquer dízima periódica, simples ou composta, na fração que gera dízima. Claro que se eu pegar 3.521 e subtrair 352, teremos, né? 12 para 6 dá 6. 3.269 dividido por 900. Claro, se tivermos a condição de simplificar, sempre simplificaremos. Então, com isso, a gente vai voltar para o problema e faremos logo 2 de uma vez só. Simbora. No objetivo aqui era transformar essa dízima aqui, periódica, numa fração para comparar. Então, o que é que nós iremos fazer? Nós vamos transformar essa dízima. De que maneira? Escrevemos até passar o primeiro período, sem a vírgula. Subtrairíamos a parte que não se repete e dividiremos. Dividiremos por quem? Quem é meu período? Meu período aqui é 4. 4 é um cara formado por quantos algarismos? Por 1. Eu só coloco um 9. E a última pergunta é, quantos números após a vírgula não se repetem? 2. Então eu coloco 2 zeros. Quando a gente faz 524 menos 52, isso aqui vai ficar 472 sobre 900. Quando olhamos essa relação, então o que é que nós sabemos? A cada 900 visitantes, 472 admiram. Então a gente não tem essa relação de 472 a cada 900. Essa fração dá para simplificar, porque tanto 472 quanto 900 são números pares. Então eu posso ficar por 2. Simplificar por 2, pessoal, é dividir em cima e embaixo pelo mesmo cara. Simplificando por 2 em cima vai ficar 236, por 2 embaixo dá 450. Ou seja, a cada 450 visitantes, 236 admiram. Olhando aqui, 236 não a cada 450. 236 não a cada 450. Então, essa letra B de Brasil e a D de dado estão fora. Vai simplificar mais ainda a minha fração. Como 236 e 450 são pares, eu posso continuar por 2. Então, aqui vai dividir por 2, vai ficar 118. E aqui por 2 dá 225. E agora eu acho que sim. A cada 225 pessoas,
118 são admiradores. Então, 118 a cada 225. Resposta, letra D, aprovado. Simbora? Mais uma.